Tem a palavra a nobre vereadora Soninha Francini. Obrigada, vereador Cláudio Fonseca, líder da bancada do Cidadania, hoje presidindo a sessão. Eu quero mais uma vez falar sobre lixo, sobre lixo zero, que é um compromisso que eu assumi agora, né, pensando num possível próximo mandato, mas isso já faz parte das minhas preocupações desde há muito tempo, na verdade. As pessoas podem achar que lixo zero é algo impossível, inatingível, mas se a gente pensar que lixo é aquilo que não serve para mais nada, vou continuar então. Tá falando de lixo, eu perdi os últimos 2 minutos que eu não ouvi. Vereador Suplicy quer que você retome desde a boa tarde. Obrigada, vereador. Então, falando de lixo zero, pode parecer uma meta inatingível, mas é possível, sim, a gente aperfeiçoar os nossos processos de produção, de consumo, de descarte e destinação, de modo que, ao final, tanto da produção quanto do transporte e do consumo, não sobre nada que a gente possa dizer que não serve para nada, né? Merecendo, assim, o título de lixo. E eu sempre me interessei muito sobre esse assunto, desde a época de MTV, eu gostava de poder usar o meu lugar na televisão para falar de reciclagem, por exemplo, e num primeiro momento eu, né, já desde de casa, da influência da minha mãe, eu sempre compreendi que a reciclagem era um processo importante para a gente consumir menos recursos naturais, para extrair menos matérias-primas da natureza. Depois eu compreendi também que os processos produtivos e de transporte, dessa extração e transformação de matéria-prima, também tem um consumo, né, de recursos energéticos, de outros recursos muito grande. E, finalmente, ficou claro para mim que é uma questão de espaço físico também. Na época de MTV, a cidade de São Paulo produzia 15 mil toneladas de lixo por dia, isso lá pelos anos 90. Hoje já são mais de 20 mil toneladas de resíduos por dia. Se a gente não tratar isso de uma outra maneira, não haverá espaço para tanto resíduo como já não há. Os aterros sanitários à disposição da cidade de São Paulo estão à beira do esgotamento e a gente continua descartando e mandando algumas coisas, muitas toneladas de resíduos para o aterro, como se fossem lixo, como se não tivessem nenhuma outra serventia. Claro que desde os anos 90 até aqui, muitas coisas já melhoraram, a gente hoje tem coletas seletivas de vários modelos, mas ainda enfrentamos muitos problemas. Um deles é a baixa adesão da população. Embora todo mundo se diga razoavelmente consciente em relação a isso, muitas pessoas ainda não aderem à separação dos materiais recicláveis em casa, na rua, no trabalho. Outras pessoas fazem uma adesão meia boca, né? As centrais de triagem se deparam muito com materiais não recicláveis, que são descartados junto, desde fraldas sujas até restos de alimentos, até animais. Então, mesmo quando tem adesão, essa adesão muitas vezes é de baixa qualidade. E tem um outro problema ainda, que às vezes as pessoas aderem corretamente, separam os materiais realmente recicláveis, mas os nossos processos não dão conta deles, ou porque não existe mercado para aquele material, porque não existe tecnologia no Brasil para que aquele material seja reciclável, ou até mesmo porque os nossos processos de seleção, de separação, não dão conta até do que seria fácil, né? As duas centrais mecanizadas instaladas na cidade de São Paulo não dispõem de equipamentos para leitura e separação de vidro. Isso é feito de maneira manual e muito precária na central mecanizada da Ponte Pequena, no começo do processo, em que se separa o que for visível ali de vidro, e na central mecanizada Maria de Jesus, na Zona Sul, no final do processo, o que tiver sobrado depois de percorrer as esteiras e for possível de ser retirado. Então, mesmo fazendo tudo certo, entregando o vidro para coleta domiciliar, que leva o material para a central mecanizada, a gente ainda tem problemas com a correta destinação e disposição desses resíduos.
Então, a gente precisa seriamente rever esse nosso modelo de coleta seletiva. A domiciliar porta a porta é caríssima e tem um aproveitamento cada vez menor, até porque o caminhão passa uma vez por semana e antes do caminhão passar, as pessoas já se desfizeram dos seus recicláveis de várias maneiras, inclusive por meio dos catadores, os organizados em cooperativas, os organizados em associações, ou aqueles totalmente autônomos, ou até mesmo os catadores eventuais, as pessoas que se veem em dificuldade e saem a cata de papelão, de latinha, para conseguir vender no ferro velho mais próximo pelo melhor preço que puderem obter. Então, a gente precisa reformular tudo isso, precisa reconhecer os catadores como prestadores de serviços, não podem depender só de quanto conseguem obter em pagamento pelo material que tiverem carregado nas suas carroças, eles precisam ser realmente remunerados por serviços prestados, e parte dessa remuneração tem que vir do setor privado, né? A logística reversa determina a responsabilidade compartilhada. Não podemos depender só dos recursos públicos, do poder público, para remunerar toda essa atividade de coleta, reciclagem e destinação de lixo. É preciso que os fabricantes, os fornecedores também participem do financiamento de toda essa atividade. Felizmente, a gente não precisa criar essa obrigação em lei, já está criada, a legislação já existe, mas a gente precisa, estou vendo aqui o vereador Natalini, autor da lei que trata da logística reversa no município de São Paulo. Então, realmente, a gente precisa dessa responsabilidade compartilhada entre cada um de nós em relação ao que compra, como embala, como transporta, como usa e como descarta, mas em relação também aos desenvolvedores de produtos, aos fabricantes, aos distribuidores, aos vendedores, e claro, com toda a responsabilidade do poder público também, na construção de um modelo que seja inteligente, eficiente, eficaz e efetivo. Então, temos muito que pensar nisso nos próximos anos. Não dá mais para continuar, por exemplo, mandando todo o nosso resíduo orgânico para o aterro como se fosse lixo. O orgânico também é reciclável, porque o orgânico é compostável, ou pode ser aproveitado de outras maneiras, como forma de geração de energia. E a gente mal e mal se acostumou às duas frações, o reciclável e o não reciclável, ou o seco e o úmido. E a gente precisa pensar seriamente em como implantar a coleta em 3 frações: o compostável, o reciclável, e aí sim que sobrar será rejeito. Obrigada, colegas. Obrigada, presidente.